Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um programa. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Reflexões com Emmanuel. Esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele possa nos iluminar, nos intuir nesse encontro de hoje. Emmanuel escolhe para esse próximo tema, do capítulo 27, se chama Negócios. O versículo que embasará a nossa interpretação de hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 49. É uma fala de Jesus. E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? O contexto que foi dado a esse versículo era Jesus lá no templo, na primeira Páscoa. Jesus ainda era um menino, né? Que fala que ele tinha 12 anos. Ele, mais seus pais, né? José e Maria, vai com eles, né? A uma festa, né? De costume lá de Jerusalém. E eles vão todos juntos. Porém, ao regressarem, eles percebem que Jesus não veio. Eles até acreditam que Jesus tenha ido com as caravanas dos viajores de lá. Porém, ao chegar lá, eles percebem que Jesus também não estava lá. Então, eles se retornam a Jerusalém para procurar o menino Jesus. Né? Aí ele fala que se passaram 3 dias isso, né? Antigamente o sistema de locomoção não era como de hoje, né? Ao chegar lá, ele encontra Jesus no templo, sentado no meio dos mestres, ouvindo e os interrogando. E todos que os ouviam ficavam muito espantados com a compreensão e com as respostas, né, que Jesus tinha, né? Nós já entendemos, né, da onde vem tanto conhecimento, mas ali para a época ainda espantava muito, né? E aí, ao vê-lo, né, os seus pais ficam preocupados, né? Nossa, por que fizestes isso conosco, né? Estavam aflitos, coitados, né? Procurando. E aí Jesus vai e fala assim: por que me procuraram? Não sabia que eu precisava cuidar dos negócios de meu pai? Então, esse é o contexto desse versículo, né? Jesus estava ali cuidando dos negócios eternos do Pai. André, o que Emmanuel traz de interpretação para nós a respeito deste versículo? Emmanuel traz sobre os negócios, né? E aí, ele fala sobre homens de negócios. Então, hoje em dia, é muito comum a gente ouvir, é um empreendedor, um empresário. Todos esses dois nomes, eles substituem esse antigo nome que era dado como homens de negócio. E o que são homens de negócio? Geralmente, os negócios que demandam o tempo desses homens são cotações da bolsa, mercado futuro, importação, exportação, enfim, basicamente crescimentos financeiros. E aí o Emmanuel vem e traz dizendo assim, que ele traz um alerta, que fala assim, as bolsas, elas sofrem crises. O comércio, ele é versátil e por vezes ingrato. Então, o que ele diz? Que tem casos que a pessoa dorme rico e acorda pobre, né? Ela tem tudo, de repente ela está falida. Só que ela fale nos bens materiais. Esse é uma falência que é muito grave. Porém, a falência espiritual é ainda maior. Porque ele diz assim, que quando o homem tem essa falência material, aí sim ele percebe que ele deveria ter buscado coisas melhores, né? Então, muitas vezes, quando os recursos materiais eles estão escassos, a saúde dessa pessoa também vai definhando. Então, quando ela percebe que ela está com a saúde comprometida, aí a consciência pesa. E aí ela vai em busca de uma coisa que seja eterna, uma coisa que seja válida para ela e para os seus também, para os seus familiares, para os seus filhos, para os seus amigos. Só que na maioria das vezes não dá tempo da gente colocar esses negócios que são
dos planos superiores, colocar eles em dia, né? Dedicarmos a esses interesses. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? André, o trecho do capítulo de hoje que eu selecionei é um que Emmanuel diz assim: Deus permitiu as transições no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões de troca. Deixou que se processassem os negócios terrenos, de modo a ensinarmos, através deles, qual o maior de todos. Esse é um trecho muito explicativo, né? Que ele nos diz, né? Emmanuel fala que toda essa negociação, às vezes, embora a gente possa olhar também como injustas, ela é uma permissão de Deus. E essas formas de negócio é um momento que todos nós aqui sabemos, né? A gente já falou tanto aqui, às vezes, até do próprio ambiente de trabalho, quanto que esse ambiente nos proporciona também aprendizado, saber convívio, em também praticar as virtudes, mas é que ele está falando dessas negociações para fazer com que o homem, no fim das contas, nós possamos perceber qual que é o verdadeiro negócio, qual é o negócio maior de todos. Então, por meio dessa aplicação, a gente percebe que os negócios eternos, que eles são imutáveis, são os negócios de Deus, que é os negócios de o Pai, que Jesus lá, tão menino, já estava preocupado e já estava cuidando. André, você tem uma história que possa ilustrar ainda mais um pouquinho dessas negociações aqui para nós hoje? Tem. A história de hoje está no livro de Paulo Estevão, a psicografia de Chico Xavier. E aí, na época dessa história, Paulo se chamava Saulo. E Saulo e Bartolomeu, eles estavam dissimulando a palavra de Jesus pelas cidades. E aí eles chegaram até uma cidade que se chama Neapafos. E nesta cidade residia um procônsul chamado Sérgio Paulo. O procônsul, ele era um governador escolhido pelo Império Romano para poder administrar uma província do Império Romano, certo? Então, Saulo e Bartolomeu, eles pregavam o evangelho e faziam curas também. E uma manhã, eles são abordados por um soldado que vinham diretamente do palácio do Sérgio Paulo. E aí o soldado disse que ele tinha uma grave enfermidade e que ele ficou sabendo que eles faziam curas. E ele queria que eles fossem lá para poder ver qual era a situação dele, né? Qual era essa enfermidade que ele possuía. Quando eles chegaram lá, eles viram que Sérgio Paulo estava acompanhado de um mago judeu que se chamava Bar Jesus. E aí, esse Bar Jesus, ele foi contratado, ou seja, ele recebia, qual era o negócio dele? Ele recebia para poder cuidar da saúde desse procônsul. Então, ele recebia para isso. E aí, Sérgio Paulo fala assim, olha, eu fiquei sabendo, tive notícias do que vocês fazem, que vocês devolveram fé para pessoas que estavam descrentes, vocês curaram pessoas, e eu estou interessado em saber, em compreender e a seguir aquele médico que eles falam que vocês conhecem. E aí o Saulo vai dizer para ele, né, na verdade ele pergunta, quem é? Onde que eu posso encontrar esse médico que vocês tanto falam? E aí o Saulo diz assim para ele, que o médico se chama Jesus Cristo, e que a sua ação, ela está em todas as partes. Então você não precisa ir num lugar para você encontrar ele. Jesus está em todas as partes. Só que com essa conversa, o Barcejus, que era um mago judeu, ele ficou incomodado, muito incomodado com aquilo. E ele começa a menosprezar e a criticar Jesus de maneira cruel, na frente de Saulo e de Bartolomeu. E aí o Saulo, depois de muito tempo escutar calado aquelas críticas, né, de maneira cruel que ele estava fazendo,
Saulo vira para ele e diz assim, ó: tudo fiz por convencer, sem demonstrações diretas e sem ferir as suas convicções. Mas está cego. É apenas assim para poder enxergar a luz. E nesse momento, o Barcejus ele fica cego. E aí ele fica cego, ele fica desesperado que ele não está enxergando. E aí logo em seguida Saulo pega, coloca as mãos em cima do rosto dele e restitui a visão dele, cura ele. E aí o procônsul fica muito assustado com aquilo e ele entende o verdadeiro propósito que Saulo e Bartolomeu tinha, né? Porque ele viu uma pessoa que estava atacando os propósitos dele e criticando Jesus, ele foi, deu um exemplo de que todo o fanatismo que Barcejus estava tendo e toda a ira, aquela ira estava cegando ele para as coisas que ele deveria enxergar. E aí, de repente, ele traz novamente a visão dele. Então, Sérgio Paulo fica encantado com aquilo, acha muito bonito, e aí Saulo vai e revela para ele, né? Ele conquista ainda mais a confiança do procônsul, porque como Saulo ficou sabendo de anos e anos atrás que Sérgio Paulo estava num barco e que ele estava muito doente e todos os seus empregados abandonaram ele com medo de pegar a doença que ele estava naquela época, que era muito grave, Estevão foi quem cuidou dele, quem tratou dele. E aí Saulo traz essa lembrança. E aí o procônsul fica espantado, fala, mas como é que ele pode saber disso? Eu nunca contei para ninguém, e isso aconteceu há muitos anos. Então ele percebe, né, que era uma coisa muito muito pura, muito genuína, muito digna o trabalho que eles estavam fazendo. E aí qual é o negócio que o procônsul propõe a eles? Ele diz assim, olha, eu acredito plenamente em Jesus, desejo segui-lo, e a minha contribuição vai ser o seguinte: eu vou construir a primeira igreja aqui de Neopafos, e vocês vão ensinar as palavras de Jesus nesta igreja. Então, veja bem, Bar Jesus estava fazendo um negócio, né, da matéria. Ele estava pegando o dinheiro enquanto a saúde do outro estava sendo prejudicada. Então, ele não tinha o objetivo de que o outro ficasse bom, porque ele ganhava dinheiro com isso. Mas chega Saulo e Bartolomeu, e com os ensinamentos de Jesus, eles chegam, curam, não pede nada em troca. Só pede o seguinte, que ele conheça as palavras de Jesus e que siga os ensinamentos de Jesus. E aí o que eles conseguem? Eles conseguem negócios que são eternos, que é o que você disse na reflexão. Qual é um negócio eterno? É fundar uma igreja ali e passar todos os ensinamentos de Jesus. Duda, qual é a conclusão que você tira para nós hoje desse capítulo? Bom, André, Saulo e Bartolomeu, né, estavam todos eles, né, preocupados aí e propagando o negócio eterno, né? Todos nós nos dedicamos bastante ao nosso trabalho material, né, os negócios materiais. Nosso trabalho material é essencial. Nós já trouxemos reflexões aqui a respeito do trabalho, mas nós temos que pensar na balança, colocar na balança quanto temos dedicado. É claro que nós nos dedicamos aí cerca de aproximadamente umas 8 horas diárias no nosso trabalho material. E não é que nós precisamos, né, dedicar o mesmo tanto. Saulo e Bartolomeu dedicavam toda a sua vida em função, né, do trabalho espiritual, tinha isso por missão. Não é exatamente o que acontece na maioria dos casos. Mas o que a espiritualidade às vezes nos pede são minutos. Basta minutos do nosso dia aplicados de uma maneira proveitosa que a gente vai estar dedicando a esses negócios eternos. Para que a gente possa nos preparar para esses negócios, necessariamente pode ser por uma caridade, por meio de um estudo, por meio de uma oração, de um envolvimento espiritual, estamos todos nos dedicando a nos aprimorar, estamos pensando na vida eterna,
Porque quando pensamos na vida eterna, a gente tem a compreensão de que estamos aqui para nos aprimorar, para passar para o plano espiritual, que estamos aqui em busca do nosso melhoramento espiritual, para que a gente possa melhorar na nossa jornada do trabalho lá, que é eterno. Então, eu espero todos vocês na semana que vem, para que juntos possamos discutir aqui o próximo tema, que chama-se Escritores. É uma fala de Jesus que Emmanuel embasa, retirando lá do Evangelho de Marcos, do capítulo 12, versículo 38. Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. Espero vocês para a gente descobrir o que Emmanuel vai ainda mais agregar aqui no nosso aprendizado espiritual. Eu desejo que a semana de vocês seja muito iluminada, de muito aprendizado, que a gente possa estarmos todos empenhados nos nossos negócios espirituais e eternos. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Até sábado que vem a todos e que assim seja.